Paz do Senhor, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de teologia do curso da FAESP. A aula hoje é de eclesiologia ou doutrina da igreja, né? Iniciamos esse estudo dizendo que o termo eclesiologia, a origem do termo é um termo grego, né? Que significa estudo da igreja. E a origem desse termo remonta ao período do Império Grego, quando houve uma forte influência grega no mundo antigo, né? No período do Antigo Testamento, e a influência grega era muito grande, tanto que até hoje muitas palavras do nosso vocabulário originam-se da língua grega, né? Então, o termo eclésia significa ajuntamento, já falamos isso numa aula presencial, significa ajuntamento ou congregação ou assembleia. Era um termo utilizado na Grécia Antiga para designar uma reunião de pessoas, né, para determinado assunto, para tratar determinado assunto. E então, o apóstolo Paulo e outros escritores bíblicos utilizaram esse termo eclésia para definir o que significa também ajuntamento. Ou seja, as pessoas elas eram chamadas para fora de suas casas para ir para um determinado lugar chamado ágora, e lá eles iam deliberar sobre algum assunto de importância da comunidade, e esse ajuntamento, essa reunião, recebeu o nome de eclesia ou eclésia. Então daí veio eclésia porque a igreja também é um ajuntamento de pessoas, reunião ou assembleia. E o termo igreja hoje pode ser definida como chamados para fora. Chamados para fora da onde? Para fora de suas casas, né? Então o termo chamados para fora é o significado de igreja hoje. Portanto, sozinho você não é uma igreja. Você precisa de um ajuntamento, de uma congregação, de uma assembleia de pessoas para que se caracterize uma igreja. A palavra de Deus diz que onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, diz o Senhor Jesus, estarei no meio deles. Então você precisa de pelo menos 2 ou 3 pessoas para formar uma igreja, né? Uma assembleia, uma convocação, um ajuntamento. Portanto, igreja não é o templo, são as pessoas, né? Igrejas é o ajuntamento de pessoas. A gente confunde às vezes chamando a igreja da Praça da Sé, a igreja da Vila Matilde, a igreja de Itaquera. Na verdade, a gente está falando do templo, do edifício, né? Mas igreja mesmo são as pessoas reunidas ali, é o ajuntamento das pessoas. Então, no nosso livro, o primeiro capítulo falava da origem da igreja. E a gente já viu que a igreja, profeticamente, a origem dela está antes da fundação do mundo. Efésios 1 e 3 diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, portanto, ela já estava no coração de Deus, já existia a ideia da igreja, porém, a igreja só passou a existir de fato, profeticamente no coração de Deus, mas ela só passou a existir de fato e de direito, né? No dia de Pentecostes, porque no dia de Pentecostes, ali pela primeira vez, houve salvação de almas e batismo nas águas, né? O que define o que caracteriza uma igreja é a conversão de pessoas e o batismo nas águas para confirmar essa conversão, e as pessoas são admitidas no corpo de Cristo, fazendo parte de uma igreja. Então essa é a definição da origem da igreja, né? A origem da igreja, ela remonta no passado, desde quando Deus libertou o povo do Egito, porque a ordem de Deus para Moisés foi para dizer para Faraó, para libertar o povo, para celebrar para Deus uma festa no deserto. Então o culto, a reunião, a presença de Deus é uma celebração. Claro que no Antigo Testamento o culto era diferente, né? Somente o sacerdote podia adentrar no santuário, e só ele podia oferecer sacrifícios primeiro por ele e depois por toda a nação. E a partir daí, esse sacrifício era queimado, esse animal era queimado, a fumaça subia na presença de Deus, havia no santuário, no tabernáculo, uma divisão,
um lugar santo e um lugar santíssimo, e ali no lugar santíssimo ficava a arca do concerto, onde se manifestava sobre a tampa da arca, era o propiciatório, se manifestava a presença de Deus, como sinal de que Deus estava recebendo aquele sacrifício e perdoando mais uma vez o povo. Então, assim era o culto no Antigo Testamento. O judeu comparecia diante do sacerdote com o animal, o sacerdote colocava a mão do judeu sobre a testa do animal, como se estivesse passando o pecado dele para o animal, e depois matava o animal, queimava sobre o altar. E prefigurava ali, né, o inocente morrendo no lugar do culpado, e apontava, prefigurava para Jesus Cristo, que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que seria oferecido em sacrifício para a remissão de todo aquele que crê. Então, assim era o culto no Antigo Testamento. Mas o culto que nós celebramos hoje, ele tem origem no culto judaico, porque depois do cativeiro na Babilônia, passou-se então a se reunir lá nas sinagogas, né? Que eram pequenas igrejinhas, pequenos templos. O povo se reunia, cantava ali, lia a palavra, eram feitas orações e havia um comentário sobre a lei. Então, o culto que nós celebramos hoje a Deus, ele tem origem no culto judaico, é composto principalmente de leitura da palavra, oração e exposição da palavra. Oração, leitura e exposição da palavra, né? Essa era a ordem do culto nas sinagogas, em torno da lei de Deus. Então, a origem da igreja é essa. O termo eclésia, nós já falamos, foi utilizado lá em Atos dos Apóstolos, quando houve lá em Éfeso um grande tumulto, e o governador da cidade, então, pediu para que aquelas pessoas que tinham alguma queixa contra os apóstolos se apresentassem diante do ágora, que era o teatro onde eles se reuniam, e discutisse isso numa assembleia. E a palavra assembleia ali é igreja. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos que quando o evangelho ele começou a entrar na vida das pessoas, no cristianismo, né, o evangelho, o caminho que era chamado, muitos homens, muitas pessoas passavam a deixar a feitiçaria, a bruxaria e a idolatria por causa do evangelho. Eram libertados e naquele templo havia muita adoração a ídolos, né? E em cada cidade havia templos à deusa Diana dos Efésios, que em Roma tinha outro nome, era chamada de Artemis ou de Vênus, né? Ou de Afrodite. Essas eram imagens da deusa que era venerada em toda a Ásia. Então era muito forte a idolatria na Ásia. E quando o apóstolo Paulo e seus companheiros começaram a pregar o evangelho ali em Jesus Cristo, muitas pessoas deixaram a idolatria, queimavam seus livros em praça pública, e houve um grande avivamento ali, uma grande conversão em Éfeso, passando então as pessoas a deixarem a idolatria, e os vendedores de badulaques, né, de pequenas amostras, nichos, a Bíblia chama de nichos, eram imagens do templo da Diana dos Efésios, da deusa. Eles ganhavam muito dinheiro com a construção dessas souvenirs, dessas lembrancinhas, né? Essas imagens. E aí houve uma grande revolta porque os artífices, eles levantaram um grande tumulto contra Paulo e seus amigos, exigindo a morte deles, né? Mas no meio daquela confusão, o governador então pediu para que, se eles tivessem alguma queixa contra a deusa deles, contra a sua fé, que decidisse isso em legítima assembleia, que era essa reunião que eles faziam para discutir os assuntos da cidade, que tinha um nome de assembleia, tinha um nome de eclesia ou eclésia. E daí veio o nome eclésia, grupo de pessoas chamadas para fora de suas casas para uma reunião. Então tomou-se esse nome de eclesia ou eclésia para designar o que é uma igreja. Então nós vimos no capítulo 1, essa é a origem do termo, né, do nome igreja, e aí o nosso livro também traz
uma comparação à igreja como uma equipe de atletas, a igreja como um prédio, a igreja como um sacerdócio, a igreja como um mistério, só fazendo comparações com relação à igreja. Porque é bom que a gente diga que existem duas igrejas, né? Uma invisível e outra invisível. Igreja visível é aquela que nós vemos. Nós vamos na igreja e vemos as pessoas reunidas. Mas a igreja não é só aquilo. Ela compõe-se de salvos de todas as igrejas, de todos os lugares e de todas as épocas também. Inclusive aqueles que já morreram fazem parte da igreja. Em Mateus 16, 18, o Senhor Jesus interroga os discípulos, perguntando a ele o que estão falando a respeito dele, quando então eles dizem que tu, Senhor, é Elias, outro Jeremias ou outro profeta. Quando então Jesus pergunta para eles, e vocês, o que vocês dizem de mim? E aí Pedro levanta-se e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então responde dizendo que não foi a carne nem o sangue quem revelou isso a Pedro, mas sim o Senhor Deus, e que a partir daquele momento Jesus estava dizendo que a igreja seria edificada sobre ele mesmo, né, sobre esta pedra, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Portas do inferno ali significa a morte, porque quando um crente salvo morre, ele continua sendo a igreja, que será transformada um dia no arrebatamento, e então ele faz parte de uma igreja. A igreja invisível, visível que nós vemos, invisível ela é composta de salvos de todas as épocas, de todos os lugares, de todas as igrejas. Então, vivos e mortos, né? Essa é a igreja invisível. Muito bem, e aí a igreja se originou, nós já dissemos, né, profeticamente, no coração de Deus, mas passou a existir de verdade no dia de Pentecostes. A igreja, ela é a porta de entrada do reino de Deus. A igreja é composta de membros. Como é que nós conhecemos os membros? Em primeiro lugar, aqui na página de número 49, está dizendo, né, que a igreja é composta por aqueles que demonstram sua fé em Cristo, e segundo, a igreja se compõe daqueles que foram batizados por meio da fé e se juntam à igreja. Então, para fazer parte da igreja é necessário, primeiro, se converter, e segundo, se batizar. Quem crer e for batizado será salvo. Mas a palavra não diz quem não crer e não for batizado será condenado, não. Porque o batismo não salva. O batismo é necessário hoje para você fazer parte de uma igreja e participar da ceia, dos trabalhos da igreja, para você se filiar a uma igreja. Mas o batismo não salva, porque o batismo não é fundamental. O fundamental é a fé em Jesus Cristo. O ladrão na cruz não se batizou, mas entrou no paraíso antes de nós. Então, é importante a gente dizer que para fazer parte da igreja é necessário crer em Jesus Cristo, passar pelo novo nascimento e se batizar. Falando sobre isso, o batismo faz parte de uma das ordenanças da igreja. São duas ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor. Não é a Santa Ceia, é a ceia do Senhor. E o batismo, ele é um ritual que é uma profissão de fé. Você está dizendo para o mundo todo que quando você mergulha nas águas, você está dizendo que você morreu para o mundo. Ali é o seu sepultamento. Ninguém é sepultado com a mão para fora ou com o pé. Se você for no cemitério e ver alguém com a mão para fora, pode sair correndo, né? Mas o batismo, então, ele é por imersão. Por quê? Porque você é sepultado o corpo todo debaixo da terra. Então, o batismo, a imersão simboliza a morte, o sepultamento. E quando você é levantado das águas, simboliza ali, representa o novo nascimento, uma ressurreição para uma nova vida em Cristo. Então, esse é o simbolismo do batismo. Então, a pessoa não pode se batizar estando fumando, estando bebendo, estando jogando, né? Se prostituindo, não pode, porque o batismo fala do novo nascimento, da nova vida em Cristo, da regeneração, né? A partir do batismo começa a obra da santificação, mas o batismo é a conclusão
da justificação, que os seus pecados do passado são todos perdoados, e você inicia uma nova vida em Cristo. A partir do momento do batismo, você está dizendo para a igreja que você já alcançou essa fase, esse estágio de ser uma nova criatura. E em seguida, você participa da ceia do Senhor, que é um memorial, relembrando a morte, o sacrifício de Cristo na cruz. Ele mesmo ordenou que nos reuníssemos e tomássemos o pão e o cálice para relembrar a morte do Senhor até que ele venha. Quando ele vier, nós celebraremos esse ritual na presença de Cristo nos céus, né? As bodas do Cordeiro. Então, as duas ordenanças da igreja são o batismo e a ceia. E no capítulo 3 do nosso livro, então, nós queremos falar um pouquinho sobre os sistemas de governo da igreja, como é que a igreja é governada. Existem várias formas de governo, mas aqui são demonstrados 3 tipos de governo principais. O primeiro deles é o governo chamado de episcopal, governo de bispos. É o governo que a Igreja Católica adota, né? O Papa é o chefe da igreja e todo mundo obedece o que ele fala. E a Igreja Assembleia de Deus, da qual faço parte, também segue esse mesmo modelo. O pastor presidente ordena e todo mundo obedece, né? Não estamos fazendo aqui juízo de valor, mas assim que funciona. Os membros não são ouvidos em nenhuma das decisões que a igreja toma, né? O pastor presidente ou pastor setorial ou do campo, né? Ele toma as decisões e a igreja somente fica sabendo delas através do seu pastor local. Então, o sistema episcopal é o sistema menos democrático, né? Por quê? Porque a igreja não é ouvida. A igreja, ela não participa muitas vezes das decisões da igreja. Eles tomam essas decisões sem ouvir a igreja. Então, há uma autoridade muito grande, né? Da autoridade apostólica, do bispado ou do pastorado, que é chamado de clero, né? O clero da igreja. E os membros são os leigos, né? Muito bem. Então, onde os membros não têm direito a voto. A segunda forma de governo é a segunda forma presbiteriana. É uma forma um pouco mais democrática, né? Que essa forma de governo é adotada por igrejas presbiterianas, mas também muitas outras igrejas, em que os presbíteros são os representantes da igreja. Esse sistema é usado por muitas igrejas reformadas. Nesse sistema de governo, os presbíteros são representantes da igreja, então são os líderes que tomam as decisões em nome da igreja. Então, você elege um representante, um presbítero, e ele te representa diante da direção da igreja nas decisões que a igreja vai tomar. É o sistema presbiteriano. Não é? É um pouco mais democrático, mas não é totalmente democrático, né? Então, se for uma igreja baseada nas Escrituras, não há problema nenhum, as decisões serão tomadas de acordo com a Bíblia Sagrada. E o terceiro sistema de governo é o sistema mais democrático, né? Utilizado por igrejas batistas e outras, que é o sistema congregacional, ou seja, a congregação é quem toma as decisões, a congregação é que decide. No sistema congregacional, cada membro vale um voto. Então, as decisões são tomadas pela maioria dos membros batizados em comunhão. Então, é o modo mais democrático. Por quê? Porque a igreja toda participa daquelas decisões. É claro que não existe sistema de governo perfeito, né? Se o primeiro, o episcopal, não é perfeito porque a igreja não tem participação nenhuma, e o segundo, que é o presbiteriano, a igreja tem uma participação indireta porque elege os seus representantes, no terceiro, essa participação é total, mas não livra a igreja de problemas. Porque se eu voto, eu quero sempre que o meu voto prevaleça. Mas como é da maioria, eu posso fazer parte da minoria. Eu tenho que ter maturidade suficiente para aceitar a decisão da maioria. Esse é o problema
E muitas igrejas, os derrotados não aceitam essas decisões, então geram problemas. Veja que não há sistema perfeito, né? O único sistema perfeito era o sistema teocrático, que era onde Deus que dava as ordens, as diretrizes, os mandamentos, como era o sistema de governo de Deus e Israel, né? Mas mesmo assim não funcionou porque o povo rejeitou o governo de Deus quando quis um rei. Deus falou para Samuel: Samuel, eles não estão rejeitando a vocês, estão rejeitando a mim. Eles pedem um rei, eu vou dar para eles um rei, que foi o primeiro rei, Saul, que demonstrou-se daí um fracasso no final, né? Muito bem. Então são os 3 tipos de governo da igreja na administração eclesiástica, né? Depois, aqui no livro, e o modo mais democrático é o modo congregacional. O sistema monárquico, né, é o sistema exercido pela Igreja Católica e Assembleia de Deus, de monarquia, é como se fosse um rei, né, que manda em tudo, ele tem um poder absoluto. E o sistema democrático, que é o sistema exercido pela Igreja, que é o congregacional. No sistema congregacional estão alguns presbiterianos, não todos, batistas congregacionais e alguns pentecostais, né? Alguns. Porque é difícil dizer, porque toda igreja tem seu sistema de governo, mas esses são os 3 mais importantes. E ainda o livro fala sobre os presbíteros, evangelistas, diáconos, né? O presbítero no Novo Testamento, ele tinha uma função muito diferente de hoje. Hoje o presbítero está abaixo do pastor. Nas igrejas da Assembleia de Deus existe o diácono, depois o presbítero, o evangelista e o pastor. O presbítero está abaixo do pastor. O presbítero é um auxiliar, ele exerce todas as funções do pastor, menos casamento ele não pode realizar e nem a ceia. Só o pastor e o evangelista podem. Então, nesse sistema aqui de administração eclesiástica, é interessante porque o presbítero no Antigo Testamento era diferente do de hoje. O presbítero era um pastor dos pastores. Como não havia pastor suficiente para todas as igrejas, os presbíteros, eles cuidavam de várias igrejas, né? Então, presbítero, a palavra presbítero quer dizer supervisor, episcopos. E o pastor, presbítero e o diácono também é a única forma de governo que está bem assemelhada ao do Novo Testamento, porque os diáconos eles faziam todo o trabalho, exerciam todo o trabalho. Aliás, a função diácono é uma das funções mais belas da Bíblia, né? Porque ele realmente, eu já fui diácono, sei o que é isso. O diácono, ele tem a autoridade de entrar e sair a hora que ele quiser, coisa que o pastor não pode fazer. O diácono, ele tem autoridade na igreja, ele conhece aqueles que estão em necessidade, ele conhece a vida espiritual. Tanto é verdade que quando um pastor é nomeado para uma igreja, uma das primeiras pessoas que ele procura ali é o diácono para saber como está a igreja. O diácono é quem geralmente cuida da assistência social, das visitas aos órfãos, às viúvas, aos doentes, apesar de não poder ministrar a ceia, né? Mas ele está presente geralmente nessas reuniões. Ele não pode realizar casamentos também, nem realizar a ceia, mas ele está sempre presente em todas as ocasiões. Ele é o primeiro a chegar na igreja, o último a sair. Ele é o que abre e fecha a igreja. Então ele é um verdadeiro trabalhador da igreja, é o diácono, né? Diácono é aquele que a gente diz que é pau para toda a obra. O diácono, ele tem que estar no culto, quando todos estão orando, ele tem que orar de olhos abertos. O diácono nunca pode dar as costas se a igreja fica numa rua movimentada e o culto é realizado em portas abertas. Não é bom que o diácono dê as costas para a rua, eles têm sempre que estar atento em quem entra na igreja e quem sai também. Portanto, a posição correta de um diácono numa igreja é assim, de lado, porque ele vê tanto quem está lá fora como quem está dentro, e ele deve ficar atento ao que acontece na igreja, atento ao que está acontecendo lá fora e atento principalmente ao que está acontecendo no púlpito, porque muitas vezes o pastor solicita a sua ajuda, o seu auxílio lá. Portanto, essa é a função de diácono. O diácono serve a ceia do Senhor,
o diácono fiscaliza os departamentos da igreja, as dependências da igreja, o banheiro, o estacionamento, a garagem, a entrada da igreja, as portas da igreja, a bagunça das crianças, né? Eu já tomei muito puxão de orelha de diácono. Meu pai e minha mãe nunca acharam ruim, pelo contrário, eles acertaram as contas comigo em casa, numa época em que se tinha respeito às autoridades, né? Então, essa é a função do diácono, bela função. Lembrando que na Bíblia, diáconos eram homens cheios do Espírito Santo. Um deles era Filipe, né? Um homem muito usado por Deus, que chegou a ser arrebatado pelo Espírito Santo para fazer a obra de evangelização. E esse era o papel dos diáconos, né? De dar assistência quando o pastor não podia. Então, eles eram auxiliares dos pastores. O evangelista era aquele que estava sempre junto ao pastor. Ele faz todas as funções do pastor, na Assembleia de Deus ele faz, mas ele não é o pastor. Mas ele está no ministério. O ministério na Assembleia de Deus é composto de evangelistas e pastores, né? O presbítero não chegou no ministério ainda. Pastores e evangelistas são os ministros da igreja. Então, porque o evangelista, ele é quase um pastor, mas ainda não chegou a ser pastor, falta pouca coisa. E o presbítero é aquele que, em geral, ele cuida de tudo, ele pode fazer todas as funções do pastor, muitos dizem, menos ministrar a bênção apostólica, ministrar a ceia do Senhor e realizar casamentos. O presbítero não pode fazer. Em geral é isso, apesar que muitas igrejas se adaptam da forma que podem, né? Então, essas são algum resumo de alguns dos 3 primeiros capítulos da nossa igreja, do nosso livro, do nosso livro, e no último capítulo é então a missão da igreja, que é importante que a gente dedique um vídeo somente para essa definição, missão da igreja. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, até outra oportunidade.